pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu queria estar falando sobre ambição secreta. A palavra ambição, eu não acho ela ruim, no sentido comum da palavra, né? Você ter uma ação e motivado a chegar a algum lugar, isso é uma ambição. Mas a gente na nossa cultura tem a ambição como algo um pouco maligno, uma coisa meio ruim, você tentando fazer uma coisa, chegar a algum lugar, conquistar alguma coisa a qualquer custo, a qualquer preço, fazendo mal para as pessoas ou não. Você quer chegar em algum lugar ou conquistar alguma coisa. Então, tipo assim, aquela pessoa é ambiciosa. A gente sempre fala no sentido um pouco negativo e ruim da palavra. E eu queria pegar essa coisa do sentido ruim da palavra, não que eu ache ela ruim, para ser bem sincero. Toda ambição ela é boa, se o coração for puro, se não tiver que passar por cima de ninguém, nem destruir pessoas e nem os seus próprios valores e conceitos ou ideias, né? Trair assim mesmo. Mas a ambição secreta é aquilo que está escondido, é aquilo que ninguém vê, mas que traz na aparência, naquilo que as pessoas vê, como uma coisa boa. Então, todos nós temos ambições ou uma única ambição secreta. E eu queria dar um exemplo que eu acho bem interessante, que é o exemplo de Jesus Cristo, né? Se você for estudar a teologia cristã, for estudar qualquer linha teológica, a gente vai entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio nessa terra para pagar pelos nossos pecados e morrer na cruz e nos salvar, nos resgatar, né? Nos levar de volta para Deus. Mas é interessante quando você vê a história de Jesus, e lógico que aí entra uma questão que as pessoas têm que entender de uma forma simples. Todo aquele que é cristão, que acredita em Deus, tem Jesus como Filho de Deus, como o divino. Mas a gente entende ali, quando você lê, por exemplo, os evangelhos, que existe uma parte humana de Jesus, humana. E quando eu falo humana, na essência humana, toda ela, com desejos, com tentações, com medos, com frustrações, decepções, com choro, né, quando Lázaro morre. Então Jesus Cristo ele tem todo o conceito humano, fome, tudo. Então ele é uma pessoa humana. E muitas vezes na religião, as pessoas querem meio que ocultar, ou tipo, passa de lado o lado humano de Jesus. E nesse lado humano de Jesus, Jesus também tinha a sua ambição secreta, ou as suas ambições secretas, que a gente, no meio cristão, não gosta de falar, porque dá a entender que é como se estivesse falando mal de Deus. Como assim? Você está falando que Jesus é mau? E a ideia não é essa. A ideia é mostrar que todo ser humano, e Jesus Cristo quando veio à Terra, veio como um ser humano. E como todo ser humano, ele também tinha a sua ambição secreta. Você quando lê, por exemplo, a história da tentação de Jesus, né? Lá no deserto. Alguns entendem que as tentações que Jesus passou no deserto ali pelo diabo foi na mente, alguns acreditam que foi real, foi literal. Não interessa a ideia, se foi literal, se foi nas ideias, se foi nos pensamentos, nas ideias, né? Se foi só na forma dele pensar ou sentir interiormente. Mas o interessante é que o diabo ali, ele tenta Jesus em 3 situações. Primeiro, Jesus Cristo estava fazendo um jejum de 40 dias. Então ele estava sem comer há 40 dias. E aí o diabo fala para Jesus, Jesus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus Cristo fala a palavra lá, nem só de pão viverá o homem, mas aquilo que sai da boca de Deus. Quando o diabo está tentando Jesus ali, para ele transformar aquelas pedras em pães, é porque o desejo de Jesus por comer era real. E era uma tentação fora do comum. Quem já passou um tempo sem comer sabe, você chega em casa, você quer comer meio que na panela, você não consegue às vezes nem mastigar direito, você já quer engolir para saciar a fome. Então Jesus Cristo estava com uma fome real ali. E dentro do coração de Jesus, ele queria transformar aquelas pedras em pães. E ele não transforma, porque ele
cria princípios que ele traz para ele, e esses princípios, vamos dizer, direcionam a vida dele. Mas havia em Jesus ali a ambição de transformar essas pedras em pães. Assim, continua o diabo falando para ele, pula aqui era a parte mais alta do templo, chamava pináculo. Pula aqui do pináculo. Porque quando você pular, você vai cair. E quando você cair lá embaixo, você não vai morrer. Porque os anjos vão dar ordem para te guardar, como tem um texto dos Salmos aí. E aí, quando você cair lá embaixo é complicado, né? Quando você cair e você não morrer, os judeus vão olhar para você admirado, falando, meu, quem é esse cara aí que caiu de uma altura tão alta dessa do templo e não aconteceu nada? Os anjos devem ter guardado ele é o filho de Deus e tal. Ali, o diabo, qual que era a ambição do diabo ali no coração de Jesus? Era tipo assim, meu, mostra que você é o cara. Mostra para esses judeus que você, meu, é um cara que está cheio de ideias. Que você é um cara que consegue vencer a morte. Seja um cara poderoso, mexendo na vaidade de Jesus. Porque quando você admira alguém, normalmente você não faz um filtro daquilo que a pessoa fala. Você conhece uma pessoa que é artista, que é famosa, você não quer saber muito da ética dela, do caráter dela, se ela tem valores, se ela tem integridade, se ela tem valores parecidos com o seu. Você admira. E como você admira, você se porta como fã. E fã, você só quer estar perto daquela pessoa que você considera um ídolo, ou aquela pessoa que você admira. Então o diabo estava tipo assim, Jesus, faz isso que você vai ser admirado. As pessoas vão ser como suas fãs. E aí você pregar para elas que você é filho de Deus, que você veio ressuscitar mortos, curar enfermos, elas vão aceitar na hora, não vão te contestar em nada. E quando o diabo faz essa tentação para Jesus, ele está mexendo numa ambição secreta. Porque Jesus teve que aparecer do nada. Veio lá de uma cidadezinha pequena e começou a pregar. E você acha que quando ele pregou veio uma multidão atrás dele? Não. Ele começou a pregar aqui, pregar ali, fazer um milagre aqui, fazer um milagre ali, até que uma multidão começou a seguir ele e a boa fama dele começou a ser falada por todos os lugares. As pessoas vinham de longe para saber da fama de Jesus. Então, o diabo ali estava querendo encurtar o tempo. Meu, para de perder tempo. A gente gosta de mudanças rápidas. E eu sempre falo, mudanças rápidas, elas são temporárias. Mudanças lentas são permanentes. Quando você vai mudando uma coisa aos poucos, quando você vai fazendo devagar, faz uma outra coisa, depois faz outra, essas mudanças lentas são permanentes. Mudanças muito rápidas, elas não permanecem. Então, o diabo queria encurtar o caminho. E a gente tem uma hora na nossa vida, ou tem momentos na nossa vida, que a gente não quer recomeçar. A gente não quer começar do zero. A gente quer já chegar acontecendo. E aí o que acontece? Você é pego na ambição secreta. E Jesus quase ali foi pego nessa ambição secreta. E o diabo, se foi na forma de pensamento, se foi numa forma real, não interessa. Sabia que havia essa possibilidade no coração de Jesus. Todos nós gostamos de pensamentos mágicos. Todos nós gostamos de situações onde alguém fala, ó, faz isso e come determinada coisa, faz determinada coisa que você vai perder 10 quilos em um mês. Faz determinada coisa que você vai criar saúde e você vai ser curado dessa doença. A gente gosta de pensamentos mágicos, a gente gosta de coisas rápidas. E nós somos pegos em ambições secretas nessas horas, porque nós queremos do nada sermos famosos e importantes. O ser humano tem ansiedade, ele tem ânsia por ser reconhecido, por ser importante. E é nessas horas que as ambições secretas se manifestam. Uma outra tentação lá do diabo para Jesus foi que o diabo mostrava o mundo inteiro para Jesus, o poder, as riquezas, tudo. E falava assim, ó, se você prostrado e me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. É só você prostrado aí e me adorar. E qual que é a ambição aqui? A ambição é o seguinte, quando você é importante, quando você tem dinheiro, quando você é famoso, todo mundo te ouve. Ninguém questiona.
todo mundo começa a ouvir. Tem um Provérbios de Salomão que fala assim: o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até o seu vizinho detesta ele, odeia ele. Então quando você tem dinheiro, as pessoas têm uma tolerância com você, as pessoas te bajulam. Se você está numa condição de poder, de repente você não tem dinheiro, mas você tem um cargo numa empresa muito alto, todo mundo vai te bajular. Se você conhece pessoas importantes, se você está numa condição de hierarquia numa empresa, em qualquer situação que você tem poder ou dinheiro ou riqueza, as pessoas simplesmente não te questionam. As pessoas simplesmente aceitam tudo que você fala, as suas piadas sem graça, as pessoas riem. E quando a gente tem essa condição de poder ou de riqueza, a gente começa a se cercar por pessoas bajuladoras, e aí a gente perde noção da realidade. Em tudo isso você vai viver na sua ambição secreta, e você vai se perdendo de você mesmo e na sua essência. É interessante também que tem Moisés, né? Ele foi criado pela filha de Faraó. O Faraó deu uma ordem lá para matar todas as crianças de menos de 2 anos. Aí escondeu, a mãe de Moisés escondeu ele num cesto lá, e aí jogou num rio. A filha de Faraó estava lá naquele rio lá, encontrou aquele bebê no cesto, sabia que era um bebê judeu, mas mesmo assim teve como filho. E aí Moisés cresceu como um príncipe, tendo riqueza, fama, instrução, conhecimento, sabedoria, tudo. Mas dentro dele ele sabia que ele era judeu, e ele via lá o povo dele, se você leu a Bíblia, escravizado pelos egípcios. E aí no coração dele ele fala: eu tenho uma ambição secreta, eu quero ser o libertador desse povo, eu quero ser o príncipe desse povo judeu, eu quero tirar eles da escravidão. E isso era até um chamado de Deus para ele. Só que ele antecipou o tempo. Aí um dia ele vê um egípcio maltratando um judeu, que era escravo. Ele vai lá e mata aquele egípcio, esconde lá, cava um buraco lá, esconde aquele egípcio. E salva aquele judeu, para aquele judeu meio que espalhar: ó, o Moisés lá, aquele príncipe me salvou, criar uma boa fama. Depois ele vê 2 judeus brigando. E aí ele chega lá na ambição secreta dele: esse povo vai me reconhecer, quero ser príncipe, libertador desse pessoal aí, judeu, que estava ali escravizado pelos egípcios, por Faraó. E aí ele tenta separar a briga e fala: meu, não convém vocês brigarem e tal. Aí um dos que estavam brigando fala: você pensa fazer comigo o que você fez com o egípcio, matando ele, enterrando, escondendo ele num buraco? Moisés teve tanto medo, e não sei como essa notícia chegou até Faraó. E aí Moisés fugiu para o deserto, aí ficou no deserto lá 40 anos, e tem toda a história dele lá, para depois ele virar o príncipe, o resgatador lá, o libertador dos judeus que estavam escravizados por Faraó. Mas ele quis antecipar, porque ele tinha uma ambição secreta, ele queria, porque queria ser príncipe. E todos nós temos ambições secretas. Todos nós. Quando Jesus Cristo está no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João. E ele começa a orar lá, pede para Pedro, Tiago e João orar por ele, interceder por ele. Você consegue imaginar o Filho de Deus falando: ora por mim aí, cara, ora por mim aí. E aí ele fala assim: eu vou ali mais para frente. E lá ele começa a orar, e aí o texto fala que o seu corpo começa, o suor dele começa a transformar em gotas de sangue. Tamanha era a angústia. Alguns estudos falam que se uma pessoa está numa angústia muito grande mesmo, pode assim, né, ao invés de sair suor, sair um pouco de sangue. E ele começa a orar: Pai, passa de mim esse cálice. O que ele está falando? Ó, o meu chamado, tudo que eu nasci, não era para curar pessoas, ressuscitar mortos, não era para nada disso. Era para vir morrer na cruz do Calvário, atrair o pecador para mim e depois ressuscitar. Só que eu não quero, eu quero sair fora disso, eu não quero ser crucificado, eu não quero passar pela crucificação. E aí ele não ora isso uma vez, ele ora 3 vezes. Deus, passa de mim esse cálice. Só que ao mesmo tempo ele fala: mas cumpre em mim a sua vontade. E ele acaba, a gente conhece a história, ele acaba cumprindo. Mas dentro dele estava lá essa ambição secreta de não querer ser crucificado, de não querer ir para a cruz. E as pessoas acham que nós entendemos assim,
Qualquer um tem uma ambição secreta. Jesus Cristo foi chamado para morrer na cruz, mas não queria. Então a gente muitas vezes confunde e quer tirar de Jesus a humanidade. Assim quando a pessoa tem uma religião, tem uma fé, a pessoa muitas vezes ela quer perder a humanidade dela e quer ser só espiritual. Mas nós temos ambições secretas. E eu tenho que entender qual que é a minha ambição secreta. E não deixar ela, como a vaidade, dominar a sua vida, guiar a sua vida. Eu aconselhei uma mulher há muito tempo atrás e ela era cleptomaníaca. Ela falava que estava em casa e do nada ela falava para o marido assim, ó, eu preciso ir no shopping porque eu preciso comprar uma fralda que acabou do bebê, eu vou passar no mercado que tem lá no shopping, vou rapidinho, fica com o bebê aí. Ela ia lá no shopping e encontrava lá qualquer coisa em qualquer loja e furtava. E aí eu teve até ela falou que até algumas vezes foi pega. Falou, eu fui pega, mas graças a Deus eles não me prenderam e tal. E aí na hora eu falei, graças a Deus nada, né? Você não foi presa porque o seu rosto é muito branco, você é loira e os seus olhos são azuis. Porque se você fosse negra, um pouquinho mais morena, num país racista que nós estamos, você estava presa, né? Então o que te salvou foi a sua pele clara, o seu cabelo loiro e os seus olhos seus olhos azuis. Mas aí conversando com ela, eu queria saber como começou essa cleptomaníaca, essa situação dela de cleptomaníaca. E ela falava, não sei o que, até que uma hora, depois de quase 2 horas de aconselhamento, eu falei, ó, eu não me preocupo com a situação em si, de ser cleptomaníaca. Eu quero entender onde começou. Aí ela foi e falou, ó, no dia do meu casamento, no dia que eu fui casar, o meu ex-namorado apareceu e falou, foge comigo, eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu não parei um dia de pensar em você, não casa com ele, foge comigo. E ela falou, você é louca, eu vou casar, tá tudo preparado, tô me arrumando, hoje é do meu casamento e tal. E o cara foi embora triste, ela casou, só que ela fala, não tem um único dia na minha vida que eu não pense nesse meu ex-namorado. Por que eu não fugi com ele? Daí ela precisa ser cleptomaníaca. Daí que ela precisa ter essa sensação de perigo. Porque ela criou essa ambição secreta dela, que é ir lá e furtar. Por quê? Porque dentro dela, ela teria que ter fugido com o ex-namorado, mas ela não fugiu. Por medo, por conveniência, porque era o correto, porque era o certo, porque estava tudo preparado para o casamento. E aí dentro dela ficou aquele desejo de fugir. E como ela não fez isso, ela hoje tenta suprir essa necessidade de não ter fugido, roubando, furtando. E aí externou nessa cleptomania. Só que eu falei para ela, o que você faz com o seu marido é cruel, porque o seu marido ele disputa com um sonho, com uma ilusão. Esse teu ex-namorado, se você tivesse fugido com ele podia ter sido hoje para você um excelente marido, ele podia ter sido hoje para você um marido igual ao marido que você tem hoje, ou ele podia ter sido para você um péssimo marido. Se você tivesse fugido com ele, você estaria pensando hoje no seu marido atual. Será que o meu marido que eu deixei no altar na hora de casar, será que ele não seria um grande esposo hoje, um grande marido? Você estaria, esse sentimento que você tem com esse seu ex-namorado, por que você não fugiu? Você teria com o seu ex-marido. Pensando, será que eu não teria vivido um grande amor se eu não tivesse fugido com o meu ex-namorado, tivesse casado com o meu marido? Porque olha o que eu estou vivendo hoje. Porque nós fazemos flashback dos melhores momentos da nossa vida. A gente nunca faz flashback de ex-namorado, de ex-namorada, dos piores momentos. A gente sempre pega os melhores momentos. Então isso criou nela uma ambição secreta de ser cleptomaníaca. Porque ela não conseguiu tomar uma decisão lá atrás. E aí trouxe uma consequência hoje. Qual que é a tua ambição secreta? Você tem coragem de assumir a sua? Eu tenho as minhas, Jesus tinha as dele, essa mulher tem a dela, não sei se ela foi curada hoje, se ela conseguiu entender isso, mas que você possa simplesmente meditar. Qual que é a sua ambição secreta? Não negue, todos nós temos uma. Tá bom? Deus
te abençoe.